Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a mensagem de hoje, que está em Apocalipse 3, no versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes, aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, diz isto: eu conheço as tuas obras e tens nome que vive e está morto. Ser vigilante consolida o que tem de resto e o que está pronto para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, como recebeste e ouviste, guarda e arrepende-te, pois se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que horas virei sobre ti. Aleluia, Jesus. Então, aqui as igrejas do Apocalipse, essas igrejas simbolizam cada tipo de pessoa que nós somos. Então, essas pessoas de Sardes, a Bíblia vai dizer assim, que esse povo, eles não conseguiam se firmar na presença de Deus. Era um povo, aleluia, Jesus, que hoje estava na presença, amanhã já não estava mais, e depois recebia uma palavra assim, e daí depois se voltava, e depois dava aquela afastada, né, aquela relaxada, para dizer mesmo, né, porque fica com preguiça de ler a palavra, fica com preguiça de levantar de madrugada para ler, para orar, né. E então são pessoas assim que tem medo só na hora que aperta a situação. Então, para o Senhor, essas pessoas, elas estão mortas. Há esperança para elas ainda, mas elas estão mortas espiritualmente, aleluia, Jesus. E venhamos, irmãos, e vejamos uma coisa. Quantas vezes nós, até eu mesma, a gente não faz isso? Tem horas que a gente está buscando tudo, principalmente na hora do aperto. Aí depois as coisas dão uma melhorada, a gente dá aquela relaxada, que a palavra é bem isso, né? Não lê a palavra mais. Aí o inimigo ganha força, ganha resistência, aleluia, Jesus. Aí ele consegue te tirar todo o foco. Aí a gente só pensa, tá igual de Marta, daí só pensa em limpar a casa, o homem só pensa em ver desenho, ver jogo, mexer no carro e não consegue, aleluia, Jesus, ler a palavra. Então, irmãos, a gente tem que ser vigilante, aleluia, Jesus. E assim como o Senhor falou que ele vem como um ladrão porque ele não diz o dia, ladrão significa que ele não disse o dia que ele vem, aleluia, Jesus. Então ele vem de surpresa porque ninguém, nem dia e nem hora. Mas nós temos que pensar, irmãos, que a qualquer momento o Senhor pode nos recolher. Aqui ele nem está falando necessariamente do arrebatamento, aqui ele está falando que a qualquer momento ele pode te recolher dessa terra. E aí, irmãos, como que a gente vai estar na presença de Deus, misericórdia? Então, o Senhor diz assim, ser vigilante, se consolida, se fortalece nele, quer dizer. E fortalece o restante que tem para morrer. Então, o Senhor está dizendo assim, se você não se fortalecer, você vai morrer totalmente. Porque tem uma parte ainda que até tem vontade de buscar, mas a parte carnal não deixa você buscar. Essa tá matando os servos de Deus. O lado carnal, o desejo financeiro, a avareza, a lascívia, a prostituição, que a Bíblia vai dizer que a prostituição é se envolver, é crer em outros deuses. Para Jesus isso é prostituição. A relação sexual é a lascívia. A lascívia são pessoas solteiras tendo relações com pessoas solteiras. Então te arrepende, aleluia, Jesus, porque tem gente que está na igreja e está fazendo isso.
Muitas máscaras de pastores. A gente tem visto, irmãos. Não é novidade para ninguém. Pastores no adultério caindo. Então, o Senhor está tirando eles, aleluia, Jesus. Então, irmãos, fortalece o teu lado espiritual, volta a buscar de novo, diga: Senhor, repreende essa má vontade, esse desânimo, esse demônio que está tirando a minha vontade de ler a palavra, que está me colocando distração, aleluia, Jesus, nem sequer de ouvir a tua palavra, porque nós podemos, irmãs, fazer o nosso serviço, tá ali com a Bíblia aberta, ouvindo em áudio, ouvindo no YouTube também, aleluia, Jesus. Então é assim que o Senhor fala: se você se fortalecer na presença do Senhor e sair desse estágio de pessoa morta, de pessoa que está dormindo, aleluia, Jesus, na presença de Deus, o Senhor vai restaurar a tua vida e vai te fortalecer. E novamente você terá a esperança da salvação. Não brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção nesse dia de hoje para você e para mim também, em nome de Jesus.